Nesse bloco, estudaremos os telescópios. Telescópios são sistemas ópticos projetados para aumentar o tamanho de objetos muito distantes. Eles promovem a ampliação da imagem, formando um ângulo maior. Para entender um pouco melhor esse mecanismo, vamos considerar essa figura. Temos aqui um olho humano e um objeto distante. A imagem desse objeto distante é formada na retina com pequena dimensão. Podemos exprimir essa dimensão de forma angular, formando então esse ângulo alfa. Se colocarmos uma lente nessa posição, veremos que uma imagem real e invertida do objeto se formará nessa posição. Ao utilizar uma segunda lente como lupa, nós veremos uma imagem ampliada desta imagem real, dando ao usuário a impressão de que o objeto aumentou muito de tamanho. Isso é mais fácil de perceber se nós notarmos o ângulo que esse objeto forma na retina. Se compararmos agora o ângulo alfa' com o ângulo alfa, veremos que houve uma grande ampliação. E é exatamente a razão entre esses ângulos que exprime a amplificação ou magnificação de um telescópio. A razão entre alfa' e alfa. Esta lente próxima ao objeto recebe o nome de lente objetiva. A segunda lente, que é próxima ao olho, recebe o nome de lente ocular. Idealmente, um telescópio é projetado para que os raios que saiam do ocular sejam paralelos. Isto é, tanto o objeto quanto a imagem do objeto são consideradas suficientemente distantes para que estejam localizadas no infinito. A razão para usar raios paralelos que emergem do ocular é que eles formam uma imagem confortável do objeto na retina. Isto é, não há necessidade de você forçar o olho para que a imagem esteja nítida. Um dos telescópios clássicos mais conhecidos é o telescópio de Kepler, ou também conhecido como telescópio astronômico. É formado por duas lentes, a lente objetiva, que recebe raios de um objeto distante, praticamente paralelos, e a lente ocular. Ambas são positivas. A imagem real se forma numa posição intermediária e a distância entre essas lentes é calculada de tal forma para que os raios emergentes sejam paralelos, o que vai formar uma imagem confortável do usuário. Esse telescópio forma uma imagem invertida do objeto distante. Para aplicações astronômicas, isso não é nenhum problema. Para aplicações terrestres, seria desconfortável. Uma alternativa é o telescópio de Galileu, também formado pela objetiva, com uma lente positiva, só que a ocular é uma lente negativa. E a distância entre elas é estabelecida de tal maneira que os raios emergentes também sejam paralelos. Veja que nesse caso não há uma inversão de imagem. Consequentemente, nós teremos uma imagem direita. É uma forma preferida para aplicações terrestres. Para evitar que a imagem seja invertida, é possível ainda utilizar uma lente intermediária. Essa lente tem a função de inverter a imagem real, formada pela primeira lente, e produzir uma segunda imagem real, que agora, quando vista pelo ocular, formará uma imagem direita, isto é, de cabeça para cima. É importante notar algumas relações geométricas. Para o telescópio de Kepler, a separação entre essas lentes D é calculada a partir da soma dos comprimentos focais da objetiva e da ocular. A amplificação resultante desse telescópio pode ser calculada dividindo o comprimento focal da objetiva pelo comprimento focal da ocular, observando ainda aqui um sinal negativo, indicando que a imagem é invertida. Para melhorar o desempenho de telescópio, é comum o uso de lentes de campo. Nesse exemplo aqui, sem lentes de campo, nós estamos vendo que os raios paralelos, formando um pequeno ângulo com o eixo óptico do telescópio, vão se encontrar numa certa posição e não serão captados pela lente ocular. Esses raios são perdidos. Portanto, não é possível formar uma imagem de objetos que estejam muito afastados do eixo óptico. Uma maneira de melhorar esse desempenho é introduzir nesta posição uma lente de campo. É uma lente que é posicionada na mesma posição em que a imagem real é formada e ela tem uma função importante.
ela deflete esses raios que seriam perdidos e traz esses raios de volta para a ocular. De tal forma que o observador vai conseguir enxergar porções da imagem que antes não eram possíveis. Esse efeito está melhor explicado nessa figura. Temos aqui raios paralelos ao eixo óptico, que são captados pelo ocular. Se formarmos um ângulo pequeno, esses raios ainda serão captados, mas à medida que esse ângulo aumenta, os raios não serão mais captados e essa porção da imagem não será mais vista. Com a lente de campo, nós melhoramos esse desempenho. Veja que para os raios paralelos ao eixo óptico funciona, para pequenos ângulos e para ângulos um pouco maiores é possível nós não perdermos nenhum desses raios e, consequentemente, formarmos essa imagem. Nessa figura, estamos também estudando o efeito da lente de campo. Sem lente de campos, nós estamos vendo que os raios que emergem desses 3 pontos formam uma imagem real nessa posição e alguns desses raios se afastam suficientemente do eixo óptico e não serão mais captados pela ocular. Consequentemente, a imagem que nós enxergaremos aqui nessa posição, ela vai ter essa característica. Já com uma lente de campo, nós conseguimos resgatar aqueles raios que seriam perdidos e, consequentemente, teremos uma imagem mais completa e mais bem definida. Esta imagem está representando o que seria visto por um telescópio sem lente de campo. O efeito da lente de campo não altera a ampliação da imagem, mas altera os ângulos que participam da formação da imagem. E o usuário terá a percepção de que está enxergando uma porção maior da imagem. O uso de lente de campo é também muito frequente em um tipo especial de sistema chamado Lens Relay. Esse sistema consegue transferir a imagem de uma extremidade de um tubo para a outra através de formação de imagens intermediárias. Temos aqui, por exemplo, a objetiva. A primeira imagem real é formada aqui. Essa primeira lente de campo faz com que haja um bom aproveitamento dos raios. Temos aqui uma segunda objetiva que inverte essa imagem nessa outra posição que está dentro da próxima lente de campo. Uma terceira objetiva que novamente inverte essa imagem, coloca aqui. E esse processo pode acontecer várias vezes. Esse tipo de sistema é usado muito em periscópios e endoscópios. Aqui temos um exemplo de um periscópio, onde temos aqui um sistema óptico com várias dessas lentes intermediárias. Isso faz com que seja possível ampliar bastante a distância entre a objetiva e a ocular. Aqui temos um outro exemplo com endoscópio, onde essas imagens são frequentemente invertidas e desinvertidas e são prolongadas, permitindo que a objetiva e a ocular estejam bem afastadas. Talvez o telescópio mais popular seja o binóculo, ou telescópio binocular. É formado por uma objetiva, geralmente contém um par de prismas e, necessariamente, a ocular. Esses prismas têm 2 funções. Para a inversão da imagem, evitando que ela fique de cabeça para baixo, e para que você deixe o binóculo mais curto. Com essas reflexões internas, a distância entre objetiva e ocular não precisa ser muito grande. Temos exemplos aqui de vários binóculos, e note que geralmente eles são especificados através de 2 números. 10 por 50, 20 por 100, significam esses números. O primeiro número é a ampliação angular, que é a razão entre o ângulo alfa e alfa' que nós vimos lá atrás. E a segunda especificação corresponde ao diâmetro das lentes objetivas. Quanto maior o diâmetro da lente objetiva, mais luz é captada pelo binóculo e melhor é a qualidade da imagem formada. Temos aqui uma outra representação esquemática de um binóculo. Internamente, estamos vendo aqui os prismas que promovem a inversão da imagem e fazem com que o tamanho total do binóculo seja mais curto. Existem basicamente 3 tipos de telescópios. Aqueles formados apenas com lentes são chamados telescópios refratores. Os telescópios que usam espelhos côncavos como objetiva são chamados telescópios refletores. E os telescópios mistos, que têm tanto espelho quanto lentes. Se sabe que a resolução do telescópio é melhor com o aumento do diâmetro da pupila de entrada. A quantidade de luz captada também aumenta com o aumento do diâmetro da pupila de entrada. Então a gente pensaria, poxa, seria legal ter um telescópio bem grandão.
Isso é verdade. Entretanto, é muito difícil fabricar lentes muito grandes, pois elas precisam ser transparentes, elas não podem ter nenhuma inclusão interna, tipo bolhas. E, além disso, o peso próprio da lente pode ser tão grande ao ponto de deformar a lente e distorcer a imagem. Então, essa ideia de trabalhar com diâmetro de lentes cada vez maiores, ela não é uma boa ideia na prática. Por outro lado, os espelhos, eles não têm problemas de inclusão, não tem nenhum meio transparente, né? E eles não sofrem aberrações cromáticas. Por essas razões, os telescópios mais potentes utilizam espelhos refletores. Veja aqui um exemplo de um observatório astronômico com um grande espelho refletor. O Hubble é provavelmente o telescópio espacial com espelho refletor mais famoso. Ele tem espelhos de 2,4 metros de diâmetro. Aqui está o tamanho de um astronauta comparado com o Hubble. Ele está em órbita no espaço para evitar as influências ruins da nossa atmosfera. As últimas camadas da atmosfera são muito instáveis, o que provocam variações no índice de refração e a imagem fica meio trêmula. Para escapar disso, o Hubble está além da atmosfera. Veja que ele possui aqui um grande espelho primário e também um segundo espelho aqui, um espelho secundário, que joga esses raios para o sensor. Nesse caso, é uma câmera de alta resolução colocada aqui nessa posição. Pode parecer estranho, mas esse espelho secundário, ele não obstrui a imagem, porque os raios que formam a imagem do sensor são raios paralelos e não faz muita diferença se tem alguma coisa no caminho. Veja algumas imagens produzidas pelo Hubble de galáxias distantes. Em 2022, foi lançado o James Webb Space Telescope, que é o sucessor do Hubble. Ele tem algumas características melhores do que o Hubble. A meta é que ele opere por 5 anos, embora se exista uma expectativa de que ele possa operar por 10 anos. A órbita dele vai ser bem mais distante do que o Hubble, em torno de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Seu espelho primário é de 6,5 metros, comparado com o Hubble, que é 2,4, e que existe aqui um ganho. Ele está equipado com sensores capazes de captar luz na faixa de 0,6 a 27 micrômetros. 0,6 é na faixa visível e 27 micrômetros é no infravermelho distante. Os astrônomos gostam de formar imagens no infravermelho para estudar certas características de corpos celestes. E a massa dele é cerca de 6.500 kg. São algumas imagens obtidas em 2022 do James Webb Space Telescope, e aqui à direita você vê uma comparação da mesma região no espaço, medida pelo Hubble, aqui à esquerda, e medida pelo James Webb, do lado direito. Se nota aqui uma nitidez muito maior nessa região e é possível enxergar detalhes que com o Hubble não era possível. A segunda lente de um telescópio é a ocular. Ela funciona como uma lupa que amplia a imagem intermediária formada pelo sistema de lentes que a precede. Uma ocular de qualidade não é formada com uma única lente, mas com um sistema de lentes, e não é fácil projetar uma ocular. A solução mais frequente é partir para configurações que já funcionaram bem. Talvez uma das mais famosas é a ocular de Huygens. Ela é formada com essas duas lentes, com essas características. Existe um espaçamento ótimo entre elas, um diafragma de campo para alimentar a imagem. E existem vários outros desenhos de oculares com nomes diferentes e homenageiam quem as inventou, com características distintas também.